Na estação polar Canabarro, todo mundo sabia duas coisas sobre Fernando. A primeira, ele era o melhor responsável de estação que o programa havia tido em 15 anos de operação na Antártida. Taxa de incidente zero em 4 temporadas consecutivas. Protocolo seguido com precisão que beirava o obsessivo. Decisões de campo que haviam salvado equipamento e gente em condições que outros líderes teriam errado. A segunda, você não tentava se aproximar dele. Não porque era hostil. Era cordial, funcional, presente em tudo que precisava ser presente. Mas havia uma parede. E a parede era real. E todo mundo que havia tentado entender o que havia do outro lado havia desistido antes de chegar lá. Rodrigo, o geólogo que estava na 3ª temporada, havia explicado para os chegantes novos com a objetividade de quem já não tentava mais entender. Fernando funciona. Fernando protege. Fernando não abre. Aceita isso e vai bem. Michele Silva havia chegado na quinta-feira com vento de 40 nós e temperatura de menos 23 graus. Havia descido da aeronave com a mochila maior do que ela. Havia cruzado o pátio de acesso com o passo de quem havia lido o briefing climático e havia decidido que vento de 40 nós era gerenciável. Comenta agora de qual cidade você está assistindo. Fica, porque essa estação guarda mais do que dados científicos. Antes de continuar, deixa o like. Havia entrado pela escotilha pressurizada da estação e havia tirado o capuz com a naturalidade de quem chegava em qualquer outro lugar de trabalho. Fernando havia estado na entrada. Havia entregado o cartão de acesso, havia passado o protocolo de segurança em 6 minutos, mais rápido que o padrão, mais completo também. Havia apontado para o corredor do laboratório e havia dito que Rodrigo ia mostrar o restante. Havia ido embora antes que ela abrisse a boca. Camila, a meteorologista, havia visto tudo isso do corredor e havia ficado com aquilo. Havia visto Fernando receber chegante novo dezenas de vezes. Nunca havia sido tão rápido. Os primeiros 3 dias haviam sido reveladores para quem prestava atenção. Fernando tratava Michele exatamente como tratava qualquer outro membro da equipe. Instruções claras, cobrança direta, sem distinção de tom ou de atenção. Perfeito na superfície. Mas havia algo que Rodrigo havia notado no 2º dia. Fernando checava o trabalho de todo mundo uma vez por turno. Checava o de Michele 2 vezes. Não de forma ostensiva. Passava pelo laboratório no horário de sempre. Ficava 30 segundos a mais. Ia embora sem comentar nada. Rodrigo havia mencionado para Camila. Camila havia ficado com aquilo. Michele, por sua vez, havia estabelecido o próprio ritmo com a eficiência de alguém que havia lido não só o briefing climático, mas tudo o que havia de documentação pública sobre a estação, histórico de coleta, protocolos de segurança, as 2 publicações que Fernando havia coassinado 5 anos atrás. Havia chegado sabendo mais sobre o lugar do que a maioria levava 1 mês para aprender. Havia também questionado uma regra. No 3º dia, reunião de equipe, Fernando havia dito que coleta fora do perímetro interno exigia dupla, sempre, sem exceção. Michele havia levantado a mão. Havia dito, com o tom de quem estava colocando dado na mesa e não desafiando a autoridade, que o protocolo internacional para coleta glaciológica, em condição de vento abaixo de 20, nós admitia profissional solo com equipamento de rastreamento ativo. A sala havia ficado quieta. Fernando havia ficado olhando para ela por 2 segundos. Aqui o limite é dupla. A voz sem variação. Independente do que o protocolo internacional admite. Ela havia ficado com aquilo por 1 segundo. Depois havia anotado no caderno e havia passado para a próxima questão. Rodrigo havia olhado para Camila. Camila havia olhado para Rodrigo. Nenhum chegante havia questionado Fernando em reunião de equipe e encerrado o assunto com tanta naturalidade. Normalmente havia tensão residual. Michele havia tocado na parede. Havia sentido.
Havia anotado e seguido em frente como se a parede fosse dado de campo e não obstáculo pessoal. A noite do 5º dia havia sido quando a coisa que ninguém havia visto de fora havia acontecido. Michelle estava no arquivo da estação, buscando dados de coleta glaciológica de 2 anos antes. A ficha havia estado ali com os documentos de campo. Nome completo, foto de identificação, função, pesquisador de campo, data de ocorrência, julho de 2 anos atrás. Havia lido as 2 primeiras páginas antes de entender o que estava lendo. Fernando havia entrado no arquivo 2 minutos depois. Havia parado na porta. Os dois haviam ficado se olhando. Ela com a ficha, ele parado na entrada com a expressão que Rodrigo havia descrito como a parede e que era, percebeu naquele momento, outra coisa. Não era a parede. Era o rosto de alguém que havia aprendido a não mostrar o que havia embaixo com a precisão de quem havia treinado aquilo por tempo suficiente para que virasse reflexo. Ela havia colocado a ficha de volta na caixa com cuidado. Desculpa. A voz direta, sem drama. Estava buscando os dados de coleta de 2 anos atrás. Caixa L14. A voz neutra, funcional. Dados de coleta estão separados dos registros de ocorrência. Obrigada. Ela havia pego a caixa correta. Haviam saído da sala com 30 segundos de diferença. Rodrigo havia estado no corredor quando Fernando havia saído e havia visto a expressão que havia durado 2 segundos antes de voltar ao modo padrão. Não a parede, a outra coisa que havia embaixo da parede, que havia visto só uma vez antes em 4 temporadas de convivência. Havia ido para o quarto sem mencionar para Camila. Havia algumas coisas que a equipe via, e havia algumas coisas que era melhor não nomear ainda. Pesquisas sobre liderança em ambientes de isolamento extremo mostram que o responsável pela estação carrega um peso específico que nenhum outro cargo carrega. Não só a responsabilidade técnica, mas a responsabilidade tácita pelo estado emocional de cada pessoa dentro daquelas paredes. Quando esse líder fecha, fecha com propósito. Porque em ambiente onde não há para onde ir, a abertura de quem está no topo pode ser o maior risco de todos. A coleta havia sido programada para terça-feira às 10 da manhã. Ponto de amostragem G7, a 2 quilômetros da estação pelo corredor leste, um dos pontos de monitoramento de gelo marinho que Michelle havia assumido como responsabilidade primária desde a 2ª semana. Condição climática, vento de 12 nós, temperatura de -18, visibilidade adequada, dentro do parâmetro para coleta dupla, fora do perímetro interno. O segundo da dupla era Fernando. Não havia sido escolha dele de forma direta. Rodrigo havia torcido o tornozelo na véspera. Camila estava com coleta de dados meteorológicos em andamento que não podia ser interrompida. E os 2 outros membros da equipe estavam na manutenção do gerador que não podia esperar. Fernando havia olhado para a escala, havia feito o cálculo, havia avisado Michelle no café da manhã que ia com ela. Ela havia ficado com aquilo por 1 segundo. Tudo bem. Havia ido buscar o equipamento. A caminhada de 2 quilômetros no gelo da Antártida tem uma qualidade específica que nenhuma outra caminhada tem. O silêncio é diferente, mais denso, com aquela ausência de som que a cobertura de neve cria e que faz qualquer barulho humano parecer grande demais para o espaço. Haviam ido com o equipamento de rastreamento ativo, os trajes de sobrevivência completos, o rádio no canal da estação, e o silêncio entre eles, que havia começado antes do silêncio do gelo. Fernando havia ido à frente no primeiro trecho. Conhecia a rota, conhecia os pontos de instabilidade que não apareciam na superfície, mas que o pé aprendia a sentir com tempo suficiente de gelo. Michelle havia ficado no passo dele sem precisar de instrução, o que havia sido a primeira coisa que ele havia notado. Ela havia lido o manual de deslocamento em gelo compacto e havia aplicado sem ser lembrada. No ponto G7, ela havia montado o equipamento de coleta com a eficiência de quem havia praticado o protocolo antes de chegar.
Fernando havia ficado no perímetro fazendo a leitura de estabilidade do gelo ao redor. A função do segundo na dupla, verificar que o ponto de trabalho estava seguro enquanto o primeiro coletava. Haviam trabalhado em silêncio por 20 minutos. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo. E conta. Você já ficou em silêncio com alguém e sentiu que o silêncio dizia mais do que qualquer conversa? No 21º minuto, o equipamento havia travado. Não era falha grave. Era um problema de vedação no cilindro de amostra que havia acontecido antes com outros pesquisadores e que tinha solução conhecida, mas que exigia 2 mãos em posições específicas ao mesmo tempo e ângulo de acesso que sozinha era difícil de manter com as luvas de sobrevivência. Michelle havia tentado uma vez. Havia ficado parada avaliando o problema. Fernando havia vindo sem ser chamado. Havia visto a pausa. Havia lido o que a pausa significava da distância de 10 metros com o olhar de quem conhecia aquele equipamento. Havia agachado do lado dela. Vedação do cilindro 3. Sim. Ela havia se movido para dar acesso. Havia naquele agachamento no gelo a 2 quilômetros da estação com o equipamento entre eles e o vento de 12 nós passando por cima, uma proximidade que o ambiente de trabalho da estação não havia criado até então. Não pela distância física em si, mas pela ausência de tudo mais. Sem equipe, sem protocolo de reunião, sem os papéis que os dois ocupavam dentro daquelas paredes. Só o equipamento com problema e os dois resolvendo. As mãos dele haviam ido para o cilindro, luvas grandes, mas com a precisão de quem havia feito aquilo antes. A mão dela havia ficado segurando o ponto de ancoragem que ele havia apontado sem falar, o ângulo certo, a pressão certa. Tinham ficado assim por 2 minutos e 40 segundos até a vedação encaixar. Ela havia testado o cilindro. Funcionando. Haviam se levantado ao mesmo tempo, e a distância entre eles no momento em que ficaram de pé havia sido menor do que qualquer outra distância que havia existido entre os dois desde que ela havia chegado. Não havia sido calculado por nenhum dos dois. Fernando havia dado um passo para o lado. Havia voltado para o perímetro. Michelle havia voltado para a coleta. A caminhada de volta havia sido diferente da de ida. Não no ritmo, no que havia embaixo do ritmo. Havia algo que havia mudado no gelo, na distância entre os dois no percurso, no modo que ele olhava para a rota à frente sem olhar para ela, mas com aquela atenção periférica que ela havia aprendido a reconhecer como o modo dele de estar presente sem declarar que estava. A 400 metros da estação, ela havia parado. Havia uma fissura nova na superfície, pequena, mas visível, no caminho direto de volta. Havia apontado sem falar. Ele havia avaliado. Havia feito sinal para desviar pela esquerda. Haviam desviado. No desvio, o caminho era mais estreito. Uma passagem entre 2 afloramentos de gelo que exigia ir em fila. Ele havia ido primeiro. Havia ficado do outro lado com a mão estendida por protocolo. Protocolo padrão de passagem estreita em gelo. A mão era ponto de ancoragem caso o pé escorregasse. Ela havia chegado na passagem. Havia olhado para a mão estendida. Havia olhado para ele. Havia atravessado com a mão na dele por 4 passos. Não havia sido mais do que isso. 4 passos, luva sobre luva, o contato que o protocolo previa. Mas havia algo nos 4 passos que não era só protocolo e que os dois haviam sentido ao mesmo tempo, porque os dois haviam ficado 1 segundo além do necessário antes de soltarem. Haviam entrado na estação sem falar sobre isso. Rodrigo havia estado no corredor quando chegaram. Havia olhado para os dois. Havia olhado para o equipamento de coleta. Havia voltado para o geólogo que estava fazendo. Naquela noite, no jantar, Camila havia perguntado como havia sido a coleta. Dentro do protocolo. Fernando havia dito, sem tirar os olhos do prato. Michelle havia ficado com o copo na mão, olhando para ele por 1 segundo. Depois havia respondido para Camila sobre os dados de coleta com a objetividade de sempre. Rodrigo havia ficado com os dois durante aquela troca de menos de 10 segundos.
Havia levado o prato para a pia sem comentar. Pesquisas sobre vínculo em ambientes de alto isolamento mostram que o contato físico necessário, protocolo de segurança, auxílio técnico, passagem em terreno difícil, carrega peso emocional desproporcionalmente maior do que o mesmo contato em ambiente urbano. Quando o corpo humano está há semanas sem contato casual com o mundo externo, qualquer toque que não seja impessoal é registrado de forma diferente. Não é fraqueza, é o sistema nervoso fazendo o inventário do que ainda existe. Fernando fazia a ronda noturna toda noite, às 2 da manhã. Não era protocolo obrigatório. Era dele. Havia começado na primeira temporada como precaução e havia virado hábito com a solidez de coisa que o corpo não questiona mais. Checava os sistemas de aquecimento, o gerador, os pontos de vedação das escotilhas externas, o painel meteorológico. Levava 40 minutos. Havia feito isso 263 vezes sem variação. Na 208ª, Michelle estava no laboratório. Havia sido a 3ª vez naquela semana. Ele havia anotado as 2 anteriores e havia passado sem parar. Protocolo não exigia intervenção. Pesquisador acordado no laboratório era ocorrência normal. Não havia razão funcional para parar. Havia parado assim mesmo. A porta estava entreaberta. Ela estava de costas para ele com o notebook aberto e os dados de coleta na tela, com aquela postura de concentração que ele havia aprendido a reconhecer. Ombros levemente inclinados para frente, a caneta na mão, fazendo anotação sem tirar os olhos da tela. Havia ficado parado na porta por 1 segundo. Ela havia virado. Havia sentido a presença antes de ver. O reflexo no notebook havia mostrado a luz do corredor mudando. Os dois haviam ficado se olhando. Rhonda. A voz dele. Explicação que não havia sido pedida. Eu sei. Os olhos dela nele, sem a defensividade de quem havia sido pego fazendo algo errado. Só o olhar direto de sempre. Você passa toda a noite às 2. Havia ficado com aquilo. Você deveria estar dormindo. Você também. O canto da boca dela não chegou a sorriso completo, foi na direção. Os dados de temperatura do ponto G7 estão com variação que não fecha com o modelo. Preciso entender antes de amanhã. Havia ficado parado na porta por um momento. Depois, havia entrado. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Essa madrugada vai mudar tudo entre eles. Havia ficado do outro lado da bancada, a distância funcional, a distância da estação. Havia olhado para a tela com os dados. Variação de ponto de coleta. Havia apontado sem tocar na tela. A sonda do G7 fica numa inclinação de 2 graus, que a corrente subglacial afeta em dias de vento acima de 15 nós. Está nos registros de campo do 2º ano. Ela havia ficado com aquilo, havia voltado para o notebook, havia buscado os registros. Havia ficado em silêncio por um momento, processando. Não estava no briefing de protocolo de coleta. Não está em nenhum briefing, a voz dele. Está no diário de campo do Henrique. O nome havia saído sem que ele houvesse calculado que ia sair. Michelle havia ficado parada com os olhos na tela. Havia, no laboratório às 2 da manhã da Antártida, com o barulho constante do sistema de aquecimento ao fundo, o silêncio específico de quando uma palavra ocupa mais espaço do que a sala comporta. Henrique era o pesquisador de campo. A voz dela mais baixa não pergunta, só ela colocando o que sabia com cuidado. O que você perdeu? Fernando havia ficado completamente parado. Havia aprendido, em 2 anos, a gerenciar o momento em que o nome aparecia. A expressão que ficava neutra, o ritmo de respiração que não mudava, a voz que continuava funcional. Havia treinado isso com a mesma precisão que havia treinado o protocolo de Rhonda. Estava nos registros de ocorrência. Havia dito. No arquivo. Eu não fui até o arquivo por isso. Os olhos dela nele agora, diretos, com aquela qualidade que havia percebido desde o primeiro dia e que era diferente de bisbilhotar.
Era ela, sendo real. Fui pelos dados de coleta. Encontrei a ficha sem querer. Eu sei. A voz mais baixa. Você colocou de volta com cuidado. Ela havia ficado com aquilo. A bancada entre eles, o notebook com os dados, o barulho do aquecimento, a Antártida lá fora, com os seus menos 18 graus e o silêncio que não existia em nenhum outro lugar do planeta. Fernando. O nome mais baixo que tudo que havia dito antes. Ele havia ficado parado. Você não precisa me contar nada. Os olhos nele, com aquela precisão que não era pressão, era ela deixando claro onde estava. Mas se um dia você quiser, eu ouço. Havia ficado com aquilo por um tempo que foi mais longo do que qualquer pausa da estação havia sido. Era o 5º dia de campo. A voz chegou antes de ele decidir que ia falar, mais baixa que o tom da ronda, mais baixa que qualquer tom que havia usado dentro daquelas paredes. Condição de vento dentro do protocolo. Rota mapeada. Eu tinha feito aquela rota 40 vezes. Uma pausa. Ele tinha 26 anos. Michele não havia dito nada. Havia ficado exatamente onde estava, do outro lado da bancada, com os olhos nele, sem mover, sem encher o espaço com reação. O silêncio dela era diferente dos silêncios que ele havia aprendido a usar como parede. Era o silêncio de quem estava presente de verdade. A fissura não estava na superfície. Havia continuado, não porque havia planejado, porque havia começado, e havia algo no laboratório naquela madrugada que tornava parar mais difícil do que continuar. Estava a 40 centímetros abaixo. O equipamento não captou. Eu estava a 20 metros quando ele caiu. O aquecimento continuava ao fundo. Você foi até ele. Ela havia dito. Não pergunta. Ela completando o que havia lido na ficha, com o que havia entendido de 2 semanas, observando ele checar cada pessoa da equipe 2 vezes por turno. Fui. A voz seca, sem variação. Não foi suficiente. Havia ficado em silêncio. Michele havia saído de trás da bancada. Havia dado 2 passos na direção dele. Não com pressa, com aquela deliberação de quem sabia onde estava indo e havia decidido ir. Havia parado a menos de 1 palmo. A mão dela havia ido para o braço dele. O toque firme e direto que era o jeito dela, sem a hesitação de quem estava pedindo permissão e sem a impulsividade de quem estava agindo sem pensar. Era ela sendo ela, naquele laboratório, naquela madrugada, com o que ele havia acabado de colocar no espaço entre eles. Fernando havia ficado completamente parado. Havia 2 anos que não havia deixado ninguém chegar nessa distância. Não por escolha ativa em cada momento. Por uma estrutura que havia construído tão completamente que havia deixado de sentir como estrutura e havia virado o jeito que as coisas eram. A mão dela no braço dele era informação que aquela estrutura não havia processado ainda. Você não podia saber da fissura. A voz dela. Não consolo, dado. O modo dela de dizer verdade sem suavizar. Havia ficado com aquilo. Não havia respondido, mas também não havia recuado. Haviam ficado no laboratório às 2 da manhã, com a mão dela no braço dele, e o aquecimento ao fundo e a Antártida lá fora, e o nome de Henrique ainda no ar. Não como peso adicional, como a primeira vez em 2 anos que o nome havia sido dito em voz alta naquele lugar, e havia ficado sendo só um nome. Michele havia retirado a mão depois de um tempo. Havia voltado para o notebook. A variação do G7 faz sentido com o que você disse sobre a inclinação e a corrente subglacial. A voz de volta ao modo de trabalho, não porque o que havia acontecido havia terminado, porque ela sabia quando o espaço precisava ser devolvido. Fernando havia ficado parado por mais um momento. Depois, havia retomado a ronda. Na porta, havia parado sem virar. O diário do Henrique está na caixa L14. A voz no modo funcional, mas com uma camada que não havia estado lá antes da madrugada.
Se precisar dos dados de campo do segundo ano. Havia saído. Michelle havia ficado olhando para a porta por um segundo. Depois, havia voltado para os dados. Pesquisas sobre luto em líderes de alta responsabilidade mostram que o padrão mais comum não é o fechamento deliberado, é a conversão. A pessoa que perdeu alguém sob sua responsabilidade converte o luto em protocolo, em checagem, em disciplina, porque a ação mensurável dá a sensação de controle que a perda retirou. O problema é que protocolo não alcança o que precisa ser alcançado, e disciplina, mantida tempo suficiente, pode ser confundida com cura quando é só distância. O alerta havia entrado no painel às 15h42 de uma quinta-feira. Não era o alerta amarelo de condição adversa, era o vermelho. Tempestade de categoria severa, vento projetado de 85 nós, queda de temperatura para menos 46 graus, com sensação térmica, janela de impacto, 6 a 8 horas. O tipo de sistema que a Antártida produzia 2 ou 3 vezes por temporada e que havia sido a razão de cada protocolo de emergência que Fernando havia escrito nos últimos 4 anos. Havia dado o alarme interno em 30 segundos. Protocolo vermelho. Todos aos postos. A voz no sistema de intercomunicação com aquela qualidade que a equipe havia aprendido a reconhecer como o modo de operação de emergência, sem urgência excessiva, sem suavização, só a informação e o que precisava ser feito. Rodrigo e Camila, sistemas de aquecimento redundante. Paulo e Sena, vedação das escotilhas externas. Michelle, dados de campo. Tudo que estiver nos pontos externos precisa ser recolhido antes das 18 horas. Não. Michelle havia pego o equipamento de campo sem precisar de instrução adicional. Fernando havia sabido que havia um problema quando o rádio dela havia chamado às 17h22. Fernando. A voz dela com aquela qualidade que ele havia aprendido em 3 semanas a distinguir. Não pânico, concentração alta, o modo dela quando estava gerenciando algo que exigia atenção total. O suporte do painel de monitoramento leste cedeu. Estou tentando recuperar o equipamento, mas a estrutura está se movendo. Havia pegado o equipamento de emergência antes de terminar de processar a frase. Onde exatamente? Corredor de acesso leste, ponto L9. A vedação da parede sul está comprometida. Havia saído pela escotilha pressurizada com o vento já em 50 nós. A tempestade chegando antes do previsto, o que acontecia com os sistemas mais severos, porque o modelo meteorológico tinha margem de erro que o gelo real não tinha. O corredor de acesso leste era uma estrutura semi-externa, coberta, mas conectada à estação principal por uma passagem que precisava de pressurização em condição de vento acima de 60 nós. Fernando havia chegado no ponto L9 com o vento em 58 e havia visto o problema imediatamente. A parede sul havia cedido na junta de vedação superior, o que havia criado uma abertura de 15 centímetros que o vento estava usando para desestabilizar o painel inteiro. Comenta aqui de qual cidade você está. E conta, você já precisou agir antes de pensar para proteger alguém? Michelle estava segurando o equipamento de monitoramento com as 2 mãos, para que não caísse. Solta o equipamento. A voz dele chegando antes de ele terminar de chegar. Se eu soltar, ele cai na junta e bloqueia o sistema de vedação da escotilha principal. Havia avaliado em 2 segundos. Ela estava certa. Havia chegado ao lado dela, havia posicionado o corpo como barreira adicional ao vento, havia colocado as mãos no equipamento junto com as dela para distribuir o peso. Quando eu contar 3, a gente empurra juntos para a esquerda e apoia na estrutura secundária. A voz baixa, direta, o barulho do vento tornando qualquer volume maior uma necessidade. Entendido. 1, 2, 3. O equipamento havia ido para a estrutura secundária e havia encaixado. Havia durado 8 segundos de esforço conjunto. As mãos dos 2 no mesmo metal,
O peso do vento tentando desfazer o que estavam fazendo, a vedação da parede sul continuando a abrir enquanto trabalhavam. No 9º segundo, o sistema de pressurização da passagem de acesso havia disparado o alarme. Vento acima de 60 nós detectado, selamento automático ativado. A escotilha de retorno à estação principal havia fechado. Haviam ficado os dois olhando para a escotilha fechada com o equipamento estabilizado e o vento em 62 nós do lado de fora da estrutura semi-externa e o isolamento automático que não abria até o vento cair abaixo de 40 nós. Fernando havia pegado o rádio. Rodrigo! Fernando! A voz de Rodrigo imediata, com a atenção de quem havia visto o sistema fechar no painel. A escotilha L9 fechou automática. Vento está em 64 agora. Projeção para cair abaixo de 40. 18 a 24 horas. Recebido. Havia olhado para Michele. Ela havia ficado com aquilo por um segundo. 18 a 24 horas. O corredor de acesso leste. Os dois. Vocês têm aquecimento emergencial no corredor L. A voz de Rodrigo continuando. Rações de emergência no compartimento E3. Comunicação de rádio vai funcionar até o vento chegar em 80 nós, depois pode ter interferência. Entendido. Fernando havia desligado o rádio. O corredor estava silencioso comparado ao lado de fora. A estrutura absorvia o barulho do vento, mas não o eliminava. Havia aquele gemido constante de material sendo pressionado, que era o som específico de tempestade antártica severa. O aquecimento emergencial havia ligado automaticamente quando a escotilha fechou, o que significava temperatura gerenciável, mas não confortável. Michele havia ido para o compartimento E3, havia verificado o conteúdo, havia voltado com um inventário na cabeça. Rações para 48 horas. Água para 36. 2 sacos de dormir de emergência. Kit médico básico. Havia ficado com ele. Havia confirmado. Haviam ficado no corredor com a tempestade do lado de fora e 18 a 24 horas pela frente e tudo o que havia acontecido nas últimas 3 semanas. A coleta no G7, a madrugada no laboratório, o nome de Henrique, a mão dela no braço dele. Agora sem equipe, sem protocolo de estação, sem os papéis que os dois ocupavam dentro daquelas paredes. Só o corredor e o que havia entre eles que havia ficado sem nome até então. Fernando havia ido verificar a vedação comprometida da parede sul. O gesto funcional de quem precisava de tarefa antes de qualquer outra coisa. Michele havia ficado olhando para ele trabalhar com aquela expressão, que era o modo dela de estar presente sem pressionar. Fernando havia virado. Você já ficou preso numa tempestade antes. Não era pergunta, ela chegando em alguma coisa de forma direta, do jeito que chegava em tudo. Uma vez, havia voltado para a vedação. Sozinho, 12 horas. Ela havia ficado com aquilo. Dessa vez não está sozinho. Havia ficado parado com as mãos na vedação por um segundo. Depois havia continuado o trabalho sem responder. Mas havia algo diferente na forma que havia continuado. Um segundo de pausa, que não era hesitação. Era o momento de alguém que havia ouvido alguma coisa e havia deixado aquilo pousar antes de seguir em frente. A tempestade havia chegado em 80 nós às 18h57. O rádio havia silenciado. Pesquisas sobre isolamento forçado em duplas mostram que a ausência de grupo, de audiência, de hierarquia visível, de papéis institucionais, cria uma condição específica onde o que estava sendo gerenciado na presença dos outros deixa de ter estrutura para se apoiar. Não é colapso, é clareza. O que a pessoa é quando não há ninguém assistindo é a informação mais honesta que existe sobre ela. O vento havia chegado em 83 nós, às 19 horas, e o corredor havia começado a fazer um barulho que Fernando conhecia. Não era colapso iminente, era o material respondendo à pressão,
O gemido específico de estrutura dentro dos parâmetros de resistência, mas perto o suficiente do limite para que quem conhecia aquele som soubesse que era hora de monitorar. Havia verificado os pontos de apoio, havia confirmado que a vedação sul estava segurando, havia ido para o compartimento E3, onde os sacos de dormir e as rações estavam. Michelle estava lá, com a lanterna de emergência na mão porque havia desligado o sistema de iluminação principal para economizar energia do aquecimento. A decisão certa, sem precisar ser dita. Havia montado os 2 sacos de dormir no canto mais protegido do corredor, longe da parede sul comprometida, perto do ponto de aquecimento, com ângulo de visão para a escotilha principal. A decisão certa de novo. Fernando havia ficado olhando para o arranjo por 1 segundo. Bom posicionamento. Li o manual de emergência de corredor. Os olhos dela nele. Capítulo 4. Havia no compartimento E3 com a lanterna projetando aquela luz específica de emergência. Mais escura, mais quente, algo diferente de qualquer espaço que os 2 haviam ocupado dentro da estação. Não havia bancada entre eles. Não havia protocolo de reunião ou coleta ou ronda. Havia o corredor e a tempestade e 18 horas pela frente. Haviam comido a ração em silêncio. Não o silêncio tenso dos primeiros dias. O silêncio de 2 adultos num espaço pequeno que ainda estavam calibrando o que o espaço pedia. Depois de um tempo, Michelle havia colocado a embalagem de lado. Me conta sobre ele. A voz baixa, direta, sem suavização. Henrique, se você quiser. Fernando havia ficado com aquilo. Na madrugada do laboratório, havia sido ele chegando ao assunto sem planejar. A pressão do nome saindo antes de qualquer decisão consciente. Aqui era ela pedindo. Era diferente. Pedir criava uma escolha, onde antes havia só o impulso. Havia ficado em silêncio por um tempo longo. 26 anos. Havia começado. Formado há 2 anos, primeira temporada na Antártida. Filho de fazendeiro do interior do Paraná, que nunca havia saído do estado antes da faculdade. Uma pausa. Não tinha nada do perfil que a gente costuma ver aqui, mas era o pesquisador mais cuidadoso que eu havia treinado. Perguntava tudo antes de agir. Nunca presumia que sabia. Michelle havia ficado completamente quieta. Eu o havia mandado para aquele ponto sozinho porque o protocolo permitia para profissional com mais de 100 horas de campo na Antártida e ele tinha 112, a voz mais baixa. E porque eu precisava de 2 pesquisadores em 2 pontos diferentes ao mesmo tempo e era a distribuição lógica. Era a decisão certa com a informação que você tinha. A voz dela, não consolo, o mesmo modo de colocar dado na mesa que ela usava para tudo. Foi o que o comitê de investigação concluiu. Direto, sem amargura visível, que a decisão estava dentro do protocolo e que a fissura não era detectável com o equipamento disponível. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Essa noite vai mudar tudo entre eles. Mas você não concluiu isso. Havia ficado parado. Não, a palavra saindo com o peso de coisa que havia estado guardada em lugar específico por tempo demais. Porque protocolo correto não traz ninguém de volta. A tempestade havia aumentado lá fora. O gemido do corredor havia subido de tom. A pressão no lado da parede sul havia ficado mais audível. Fernando havia se levantado, havia verificado os pontos de apoio de novo, havia voltado. Michelle havia ficado exatamente onde estava. Haviam ficado sentados um ao lado do outro encostados na parede. Não planejado, resultado natural de 2 adultos num espaço frio, que tinha um ponto de aquecimento e 2 sacos de dormir e o barulho da tempestade criando uma borda ao redor de tudo. Você vai embora no fim da temporada. A voz dele, mais baixo que tudo que havia dito antes. Ela havia ficado com aquilo. Vou. E você vai continuar a pesquisa em outro lugar. Provavelmente na base chilena no ano que vem. Os olhos dela nele. Por que você está perguntando isso agora? Havia ficado com a pergunta.
porque eu precisava ouvir. A voz direta, com aquela qualidade de honestidade que custava mais do que a maioria das coisas que havia dito em 2 anos. Que tem um fim de prazo. Ela havia ficado olhando para ele por um momento, com aquela expressão que era o modo dela quando estava entendendo algo que não havia sido dito em voz alta. Não a pesquisadora lendo o dado, a mulher lendo o que havia embaixo do dado. Fernando. Mais baixo. Você está me dizendo que tem prazo porque tem medo de começar. Havia ficado completamente parado. Ou porque tem medo de perder de novo. Ela havia continuado. Não com crueldade, com a precisão direta que era o único jeito que ela tinha de chegar em coisa importante. O corredor havia ficado com aquilo. A tempestade havia gemido lá fora. A mão dele havia ido para a mão dela. Devagar, com a deliberação de quem havia pesado o gesto antes de fazê-lo, e havia decidido que o peso era menor do que o custo de não fazer. Havia ficado em cima da mão dela, com aquele calor específico de toque que não estava tentando ser mais do que era. Michelle havia ficado parada por 1 segundo. Depois, havia virado a mão. Não para segurar de volta, para deixar a mão dela embaixo da mão dele, com a palma para cima, o gesto de alguém que estava presente de verdade. Haviam ficado assim com a tempestade ao redor e o aquecimento de emergência e a lanterna que projetava aquela luz mais quente. Henrique teria gostado de você. A voz dele saindo mais baixa que tudo antes. Ele perguntava tudo antes de agir também. Os olhos dela haviam ficado nele com aquela qualidade que havia aprendido em 3 semanas. Não a pesquisadora, não a chegante nova da estação. Só ela. Me conta mais sobre ele. A voz no volume que o corredor pedia. E Fernando havia contado. Não tudo. Havia coisas que ainda não tinham saída. Mas havia contado o suficiente para que o nome de Henrique, naquele corredor, naquela noite, fosse mais do que peso. Fosse pessoa. Fosse o 26 anos que havia perguntado tudo antes de agir e que havia merecido mais do que uma fissura não detectável. Michelle havia ouvido tudo. Haviam dormido encostados um no outro. O saco de dormir dele, o saco de dormir dela, os ombros se tocando, a tempestade continuando do lado de fora com os seus 80 e tantos nós, sem saber que havia mudado alguma coisa dentro do corredor L9, que não tinha nada a ver com vedação ou estrutura ou protocolo de emergência. Às 4 da manhã, Fernando havia acordado antes dela de novo. Havia ficado olhando para o corredor, com o barulho do vento diminuindo. Não muito, mas o suficiente para reconhecer que o pico havia passado. Havia olhado para Michelle dormindo ao lado, com aquela qualidade que havia notado no afloramento da expedição que ele havia imaginado antes de se corrigir. A mesma ausência de desperdício, a mesma presença real. Havia pensado em Henrique. Havia pensado também em que Henrique havia perguntado tudo antes de agir, e que havia algo no modo que Michelle chegava em tudo, direta, sem presumir, sem suavizar o que era verdade, que tinha aquela qualidade. Havia ficado acordado olhando para o corredor enquanto o vento caía de 80 para 72 nós. Pesquisas sobre abertura emocional em contextos de risco mostram que o ambiente de perigo compartilhado cria condição específica para o que psicólogos chamam de revelação recíproca acelerada. A pessoa conta mais em poucas horas de isolamento do que contaria em meses de convivência normal. Não é ilusão do momento. É o custo de oportunidade invertido. Quando o risco de não dizer fica maior do que o risco de dizer, a estrutura que mantinha tudo fechado perde o argumento que a sustentava. O vento havia caído abaixo de 40 nós às 11 da manhã seguinte. A escotilha havia aberto com aquele som específico de pressurização liberada, o som mais esperado de qualquer isolamento de emergência. Rodrigo havia estado do outro lado com o inventário rápido de quem verificava ferimento antes de qualquer outra coisa. Estão bem. Para si mesmo, mais do que para eles. Estamos bem, Fernando havia confirmado.
A estação havia retomado o ritmo com a velocidade que ambientes de alta disciplina tinham depois de emergência. Fernando havia entrado no modo de responsável com a precisão de sempre. Distribuiu tarefas, foi para a sala de comando, fez o levantamento de danos estruturais. Rodrigo havia olhado para Michelle quando ela passou pelo corredor. Ela havia olhado de volta com a expressão direta de sempre, sem confirmar nem negar nada. Os dias seguintes haviam sido os mais difíceis de ler que Rodrigo havia visto em 4 temporadas. Fernando havia voltado a ser Fernando. Protocolo, checagem, a parede que era o modo padrão de operação dentro daquelas paredes. Michelle não havia forçado nada, havia trabalhado, havia participado das refeições, havia continuado a coleta com a eficiência de sempre. Nem mais próxima, nem mais distante. Simplesmente presente de um jeito que deixava o espaço para ele preencher ou não. O comunicado havia chegado na quinta-feira, às 16 horas. Fernando havia recebido cópia no sistema. Qualquer comunicação oficial com membros da equipe passava pela coordenação do responsável. Base chilena, confirmando a vaga de Michelle para a temporada seguinte. Embarque previsto em 22 dias, com possibilidade de antecipação caso o programa atual fosse concluído antes. Havia fechado a tela. Havia ficado na sala de comando, olhando para o painel meteorológico que não precisava de atenção naquele momento. 22 dias. Possivelmente menos. Havia passado 2 anos construindo a disciplina que tornava esse tipo de informação gerenciável. Havia aprendido que perda tinha nome e data, e que o trabalho era continuar funcionando depois das 2. Havia aprendido que vínculo em ambiente de isolamento era risco calculável e que risco calculável podia ser gerenciado com protocolo suficiente. Havia ficado olhando para o painel e havia percebido, com a clareza específica de coisa que você sabe há tempo, mas que só fica visível no momento certo, que havia passado 2 anos gerenciando a distância certa de qualquer pessoa para não repetir o que havia sentido quando Henrique havia morrido. E que havia falhado completamente, porque Michelle Silva havia chegado com a mochila maior do que ela e havia ficado quieta quando o nome de Henrique havia saído pela primeira vez e havia perguntado: "Me conta mais sobre ele numa noite de tempestade no gelo." E ele estava, 22 dias antes de ela ir embora, sentado na sala de comando, fingindo que a distância ainda era a resposta. Havia saído da sala. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo, porque esse final vai custar. Michelle estava no laboratório quando ele havia chegado à porta. Era tarde, depois do jantar, a equipe nos quartos, o barulho do aquecimento e do gerador e mais nada. O laboratório com aquela iluminação específica que ela preferia para trabalho noturno, mais baixa, mais concentrada. Havia ficado na porta por 1 segundo. Ela havia virado, havia sentido a presença antes de ver, o reflexo no notebook havia mostrado a mudança de luz. Os dois haviam ficado se olhando. Havia no laboratório àquela hora algo diferente de todas as vezes anteriores. Não a bancada entre eles, não o protocolo de ronda, não os papéis de responsável e pesquisadora. Havia só a porta aberta, e os dois, e o comunicado da base chilena que ele havia lido 8 horas antes, e que havia ficado na cabeça com o peso de coisa que não ia embora. Ele havia entrado. Havia ficado de pé do lado dela, sem a bancada entre eles pela primeira vez dentro daquelas paredes. A distância do corredor, L9. A distância da noite de tempestade. A distância que havia deixado de ser funcional em algum ponto que ele não havia conseguido identificar com precisão. Você recebeu o comunicado da base chilena. A voz dele. Recebi. Os olhos dela nele. 22 dias. 22 dias. Ela não havia desviado. Fernando havia ficado com aquilo por um momento. Havia ido para a janela, o vidro reforçado que mostrava o exterior da estação, o gelo com a lua antártica projetando aquela luz que não existia em nenhum outro lugar do planeta.
Eu mandei 23 pesquisadores embora dessa estação em 4 temporadas. A voz mais baixa. Protocolo de saída. Documento assinado. Aeronave. Uma pausa. Não fiquei com nenhum. Ela havia ficado em silêncio. Com você, vai ser diferente. Havia continuado, os olhos no gelo lá fora. Não porque eu decidi. Porque já é, e eu fiquei tempo demais fingindo que não era. Michelle havia se levantado. Havia ido até a janela. Havia ficado do lado dele com o gelo e a lua antártica na frente dos dois. O exterior que era a Antártida inteira. O maior silêncio do planeta. O lugar onde os dois haviam chegado, de formas diferentes e por razões diferentes, e que havia colocado os dois no mesmo corredor numa noite de tempestade e havia tirado tudo que não era essencial. Fernando. A voz dela baixa. Ele havia virado. Você sabe que eu tenho compromisso com a base chilena. Os olhos nele com aquela direteza que nunca havia desviado. Não vou quebrar isso. Eu sei. E você sabe que responsável de estação não pode deixar o posto no meio da temporada. Eu sei. A voz firme. Então, o que você está me dizendo? Havia ficado com aquilo por um momento. Que 22 dias não é o fim. A voz mais baixa que tudo que havia dito em 4 meses. Que programa de pesquisa tem visita técnica conjunta? Que temporada acaba e começa de novo? Os olhos nela, sem desvio pela primeira vez desde que ela havia chegado. Que eu passei 2 anos usando protocolo como substituto de coisa que protocolo não substitui. E que você é a primeira pessoa em 2 anos que fez essa diferença ficar visível. Os olhos dela haviam ficado nele. Havia no laboratório com a lua antártica lá fora e o aquecimento ao fundo e os 22 dias contando. O silêncio de 2 pessoas chegando num lugar ao mesmo tempo. A mão dela havia ido para o peito dele. O toque firme e direto, que era o jeito dela, a palma aberta sobre a camisa com aquele calor que chegava antes de qualquer palavra adicional. A mão dele havia coberto a mão dela. Haviam ficado assim com o gelo do lado de fora e o aquecimento do lado de dentro, e os dois no único ponto de encontro que havia entre os 2 mundos que cada um habitava. Henrique tinha 26 anos. A voz dela mais baixa. E você passou 2 anos honrando isso da forma errada. Ele havia ficado com aquilo. Da forma que eu sabia. Eu sei. A mão dela ainda no peito dele sob a mão dele. Agora você sabe outra. Havia ficado olhando para ela com aquela expressão que Rodrigo havia visto só uma vez em 4 temporadas e que havia finalmente encontrado contexto para existir. O que havia vindo depois tinha o peso de 4 meses de estação e uma noite de tempestade, e o nome de Henrique dito em voz alta e a mão dela no braço dele numa madrugada de laboratório. Tudo isso chegando num momento que não tinha pressa, porque havia aprendido que pressa era o modo de quem estava com medo de que o tempo acabasse. O tempo havia acabado de parar de ser inimigo. Os 22 dias haviam passado com aquela qualidade específica de tempo que sabe que está sendo vivido. Não gerenciado, não protocolado, vivido. Havia coletas, havia reuniões de equipe, havia a rotina da estação que continuava com a precisão de sempre. Havia também o café que Fernando começou a deixar na borda da bancada dela antes de ela chegar ao laboratório. Havia o momento em que ela passava pela sala de comando e parava na porta por 30 segundos, não para assunto operacional, e ele levantava os olhos do painel. Rodrigo havia visto tudo isso. Havia ficado em silêncio sobre tudo. No dia da partida, com a aeronave no pátio e a equipe reunida para o protocolo de saída, Fernando havia feito o documento com a precisão de sempre, confirmação de equipamento, protocolos de acesso, transferência de dados. Michelle havia assinado com a caligrafia miúda do caderno de campo. Havia devolvido. Os olhos nele por um segundo longo. Ele havia colocado o documento na pasta. Havia ficado com ela por um momento antes de a aeronave ser chamada. O protocolo de visita técnica conjunta.
A voz dela baixa. 3 vezes por temporada. A voz dele no mesmo volume. Eu já reservei as datas. O canto da boca dela. A aeronave havia levantado com o barulho de motor que Fernando havia aprendido em 4 anos a reconhecer como o som de expedição terminando. Dessa vez, havia soado diferente. Havia ido para a sala de comando, havia aberto o sistema, havia começado o relatório de saída. No campo de observações havia digitado uma linha que não era protocolo padrão. Pesquisadora comprometida, metodologia sólida, contribuição relevante para os dados da temporada. Recomendo para programa de pesquisa conjunta com esta estação. Havia salvo. Havia enviado. Depois havia aberto o diário de campo do Henrique. A caixa L14. O documento que havia guardado por 2 anos como peso e que havia começado, naquela noite de tempestade no corredor, a virar outra coisa. Havia lido. Desta vez, havia lido o diário inteiro. Pesquisas sobre reconstrução emocional após perda traumática mostram que o marcador mais confiável de recuperação não é a ausência de dor. É a capacidade de permitir que o que foi perdido ocupe espaço de memória em vez de espaço de culpa. Quando a pessoa que morreu começa a ser lembrada pelo que era e não pelo modo que foi perdida, algo fundamental muda. Não é esquecimento. É o contrário. É começar a carregar a pessoa inteira em vez de só o peso da ausência. Se essa história chegou onde devia chegar para você, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente, você já precisou perder alguém pela 2ª vez para entender que não podia continuar fugindo? A gente lê cada comentário de verdade.